Graças ao Pai do Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom? Bom dia. Amados, hoje eu quero falar a respeito de um tema muito oportuno para esses dias, né? Tá vinculado à grandiosidade em que chegamos, né? Ou seja, o ser humano alcançou índices antes nunca atingidos. A respeito disso eu vou falar. Eu até estava gravando alguns vídeos a respeito de uma série sobre, né, os tempos de hoje também. No quesito, o que diz a Bíblia sobre os dias de hoje. Dei uma pausa por questões pessoais, mas voltarei a gravá-los. Mas hoje eu vou, de modo específico, né? Vou falar a respeito, enfim, no que diz respeito da Bíblia, da Torre de Babel para os dias de hoje. Então, antes disso, vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Tu és verdadeiramente um Deus, o nosso Deus, um Deus santo, um Deus fiel, um Deus vivo, Senhor, um Deus presente, um Pai presente, que está todo instante conosco, nos observa, estás conosco, sonda nossos corações, se move entre nós, Pai. Sim, nós te adoramos, porque Tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, suplicamos a Ti, venha falar conosco conforme a Tua vontade, Senhor. Que não seja a minha vontade aqui não, Senhor, que eu me diminua para que Tu cresça. E venha falar conosco. Suplicamos a Ti em nome de Jesus. Derrama a graça do Teu Santo Espírito sobre nós. E revela que quer que saibamos de Ti, Senhor, que tem para falar para nós. Que sejas Tu, Senhor, o nosso Deus. Que Tua vontade prevaleça, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou estar lá em Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. Está intitulado como Torre de Babel. Então, a partir do versículo 1, vou ler. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. E tomemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Mas essa história aí está vinculada à Bíblia, a posterior ao dilúvio, né? Onde a partir de Noé vieram a descendência dele, e sabemos que, né, após o dilúvio, lá está em Gênesis 9 também, versículo 7, Gênesis capítulo 9, versículo 7, o Senhor
sugeriu, ou seja, ordenou. Vamos ler o versículo. Mas sejam fecundos, multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Ou seja, o Senhor ordenou. Vão por toda a terra, multipliquem-se, povoem toda a terra, né? E aqui, posteriormente a essa ordem, eles fizeram o contrário. Eles quiseram ficar num local só e fazer uma torre, né? Você viu a grande desobediência. Além disso, né, eles foram fatídicos em falar, olha, venha, vamos construir a cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemo-nos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, além dessa desobediência, enfim, que o Senhor ordenou ocupar toda a terra, multiplicar e povoar toda a terra, eles queriam se tornar célebres, o nome deles, né? Enfim, claramente falava, para que não sejamos espalhados por toda a terra, né? Queriam, digamos que tomar o lugar de Deus, né? Um ponto que chama muita atenção também é a confusão das línguas, né? No sentido que aquele povo tinha uma língua só. E o Senhor veio a eles e confundiu, né? Confundiu a língua, cada um estava falando uma língua e ninguém se entendia mais o que estava fazendo. Claro, tiveram que parar, né? Porque sem a comunicação não tinha como continuar o trabalho que eles estavam fazendo. Sabe o que cai para os dias de hoje, né? Sabe, sabemos que hoje, mediante a tecnologia também, a forma político-econômica, nunca alcançamos índices tão grandes, né? De magnitude, né? Da economia, ou seja, de acúmulo de recursos, pessoas cada vez mais muito ricas, né? E também tecnologia em seu auge, né? Ou seja, tecnologia que nunca pensamos atingir antes, né? Claro, imaginávamos, mas não como seria exatamente. Algo realmente, o homem se tornou na sua artífice, né? Ou seja, na obra das suas mãos, se tornou sim algo grandioso, sim, a partir do resultado das suas mãos. Sabe, no quesito língua, né? Eu vou ler um texto aqui de Tiago 3, que fala a respeito de língua, que temos sim como vincular algumas características a esse texto da Torre de Babel. Vamos lá. Tiago 3. Vou ler o capítulo inteiro. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um povo. Ora, a língua é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana,
como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargurada, e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Sabe, gente, um versículo aqui que me chamou muita atenção e que conecta aquele da Torre de Babel lá é o 16. Pois há inveja e a rivalidade. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão. Toda espécie de coisas ruins. Sabe que lá naquele texto eles chamaram essa diferenciação de línguas de confusão, né? E de fato, né? Se confundiram todos, não tinha mais comunicação, né? Sabe também que Babel, né, em sua origem hebraica, tem muita proximidade do verbal com a palavra balal, né, que também quer dizer confusão, né? Olha, não é que hoje, né, mesmo falando o mesmo idioma, muitas das vezes não nos entendemos. E a partir desse desentendimento gera-se confusão e a partir da confusão divisão. É ou não é? E quando a gente talvez manda uma mensagem via WhatsApp, claro, hoje na correria todo mundo abrevia, né? E manda uma mensagem. É ou não é que muitos entendem mal? E a partir desse mal entendimento leva-se assim um mau sentimento, uma discórdia, uma divisão, até brigas. Posso até dizer mortes a respeito disso. Desamizades, né? É ou não é que nos dias de hoje, apesar de termos uma tecnologia, ou seja, o homem alcançou índices inexpressíveis de grandeza, é ou não é que o coração humano se tornou muito miserável? É ou não é que a crueldade ocupou o lugar daquilo que realmente era amor? É ou não é que a maldade se espalhou e o coração de quase todos se esfriou, o amor de quase todos se esfriou? Né? Sabe, vou ler um texto aqui de Mateus 16, 13 e 20, para trazer um propósito
para dar razão isso que aconteceu e acontece, que vem acontecendo, né? Vocês vão entender. Mateus 16, 13 a 20. Está intitulado lá a Confissão de Pedro. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Sabe? Um ponto que conecta muito aqui, né? Sabe, me chama muita atenção lá no versículo... aqui, ó. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo, no versículo 18, que você é Pedro, e sobre esta pedra, né, edificaria a minha igreja. Por que eu estou falando isso? Porque você viu que lá na torre de Babel, lá eles edificaram com tijolos, porque lá naquele local não tinha pedra, era mais areia. Eles desenvolveram uma tecnologia para fazer-se tijolos, né? Sabemos que as menores das partículas, enfim, são pequenas. Unindo-os ao fogo, ou seja, amontoando, né, e queimando ao fogo, vira esse tijolo. E una-se esse tijolo através de betume para construir a torre, lá naquele contexto. E aqui você viu que ele falou, olha, sobre essa pedra, Pedro, sobre essa pedra eu construí minha igreja. Porque as construções antigamente eram feitas de pedra, né? Pedra resistiam, sim. Fundamentos de pedra eram fortes fundamentos. O que me faz ligar, né? Sabendo você que, né, também naquele contexto lá, eles queriam engrandecer o nome deles. Eles queriam ser célebres. E nesse contexto aqui, Pedro reconheceu Simão, né? Reconheceu que Jesus era o Senhor. Sabe? No contexto que aqui Pedro é pedra, fundamento, e lá eles usaram tijolos. A forma como eles usaram tijolos, pegando partículas pequenas e unindo-as e ao fogo, tornando sólidas, ou seja, constituídas rígidas e com betume. Isso me vem muito imaginar a respeito do desenvolvimento da economia. Sabe-se que o contexto escravatura, né, originou-se através de invasão de terras, né, de invasão de nações. Escravizava-se aquele povo da nação para favorecer, né, a nação que invadiu, né. Sabe-se que escravos eram pessoas humilhadas, forçadas ao trabalho, ou seja, submetidas a um intempérie de fogo, né? Sabe-se que temos sim que muitos do que representa o escravo vieram
da pele morena, né? Ou seja, negra, né? Sabemos que betume tem cor escura, né? Tá, o que eu quero vincular isso? Sabe de onde veio esse termo assim, os fins justificam os meios, que pauta a respeito do capitalismo que estamos agora? Veio lá do Império Romano, ou seja, essa tendência de comércio. Claro, que esse termo, né, que origina os fins justificam os meios, é um termo capitalista, né, mercantilista. Mas de onde veio essa raiz de comércio? Império Romano, né? Veio da nação romana, né? Onde eles invadiam nações, se tornou um império grandioso, invadir nações poderoso. E sim, com um propósito comercial também. Formaram, digamos que uma máquina de guerra, onde sim, tinham funções assim, de invadir, ocupar espaço e lá disseminar, ou seja, engrandecer o Império Romano, né? Ou seja, tornar o Império Romano grande. Por que eu estou falando isso? Sabe de onde que veio a palavra igreja? Vem da palavra eclésia. Eclésia era um grupo de pessoas intelectos, ou seja, providas de conhecimento, que atuavam no Império Romano, com a função, sim, de ir onde o Império Romano tivesse invadido e impor lá, assim, de forma sugestiva ou muitas vezes outorgada, né, as razões humanas do comércio, da lei, enfim. Então eram engenheiros, né, arquitetos, médicos, advogados, né, que tinham conhecimento. Iam lá fora e falavam, olha, povo invadido, recebam o Império Romano, porque vai ser um bom império. Nós iremos fazer tais escolas, tais saúde, tais hospitais, enfim, né? Convenciam aquele povo de aceitar o Império Romano. Mas com fins comerciais, sim, também, para o Império Romano. Por que Cristo usou essa palavra eclésia para falar para Pedro? Pedro, sabe essa pedra construir minha igreja? Sim. Foi lá que começou essa raiz de comércio. Onde chegamos? Ao capitalismo. Olha quanto amontoado de recursos, tecnologia temos. Mas e aí? Olha como é que está o coração humano. Se não destruído, o amor destruído. E Cristo falou, olha Pedro, sobre esta pedra. Sabemos que Pedro sim era orgulhoso também, né? Olha Pedro, sobre essa pedra vou construir minha igreja. Mas que igreja é essa? Sabendo-se que a igreja tem o significado de chamados a ir para fora, levar o evangelho, o amor, né? E veio um tempo oportuno em que os corações estão vazios, né? Disse que por volta desses tempos iriam ser revelados, sim, o mistério do evangelho do amor, né? E Cristo inicialmente pensou para a sua igreja. Enfim, gente, em resumo, né? Como naquela ocasião na Torre de Babel, um homem quis se tornar grandioso e o Senhor os deixou confundidos também. Desde lá do Império Romano, né, esse senso de comércio, de acumulação, grandiosidade, possessão de posses, tornou-se aqui um homem confundido, que não se conversa, não se dialoga mais com o propósito do amor.
Por que as pessoas não se entendem? Porque não buscam se entender. Por que não buscam se entender? Porque não buscam reconhecer no outro uma pessoa também de mesma significância, ou seja, movido pelo amor, ver que aquela pessoa também é importante. Ou veja minhas próprias razões. Eu prefiro ver, me engrandecer e vejo razões más na outra pessoa, menores, né? Que para mim, sim, não posso ver aquela pessoa tão maior que comigo ou tão boa como mim, não vejo como má, como inferior. Não se entende assim, né? Assim se divide, onde não há comunhão, há divisão. Estamos sim numa era de confusão, onde a crueldade se espalha, e brigas, entendimentos, divisões acontecem. É uma época oportuna, sim, para Cristo, através do seu evangelho do amor, vir e restituir, né, o que é de fato dele, a igreja dele, unir, Senhor, em amor, em comunhão, né? Mas é essa mensagem que eu queria estar passando, né, a respeito desse contexto de Babel, nos tempos atuais, né? Realmente, nós descemos tão grande, mas estamos muito confusos. Vou fazer uma oração agora. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Tu és verdadeiramente o nosso Deus. Tu és santo, fiel, digno de ser louvado, adorado, porque o teu propósito é verdadeiro. Teu propósito nos sugere vida. Apesar, sim, talvez de nos apresentar a dor, mas sabemos que a dor, sim, era para a disciplina, para aprendermos a amar, Senhor. Coisa que por muito tempo esquecemos, movidas pelo comodismo de muitos recursos, muitos prazeres, poder, status, grandeza. Esquecemos disso, Senhor, do amor. Esquecemos de amar. Esquecemos de praticar o amor. Sim, o amor nos consome. Sim, nos priva muitas vezes de nós mesmos em favor do outro. Esquecemos disso, Senhor. Preferimos nos enclausurar em nós mesmos e desprezar o outro, tornando cômodo para nós essa vida de individualidade, Senhor. Mas tu, Senhor, és sábio, tu és grandioso, o teu poder é magnífico, Senhor, o poder do amor, e tu veio para reunir os povos teus, Senhor, os teus povos, os teus filhos, Senhor. Tu veio para reunir eles e tornar uma nação santa, capaz de amar. Nós te adoramos, Senhor, acreditamos no seu propósito santo, digno de amor, digno de ser louvado e adorado. Senhor, suplicamos em nome de Jesus. Sabemos que aqui para o homem é impossível, Senhor, amar, mas para ti nada é impossível. Assim, Deus, suplicamos a graça do teu Santo Espírito sobre nós. Venha, Deus, derrama abundantemente o teu Santo Espírito sobre essa terra, sobre esse planeta. Move-te, Senhor, faz de nós um povo capaz de amar, Senhor, capaz de entender um ao outro, pela força do teu amor, ver no outro, Senhor, uma pessoa também importante, e a partir disso nos levar à comunhão, à união, Senhor. Sim, Senhor, aquilo que foi espalhado, que a força do teu amor, movida da palavra do teu evangelho, possa nos unir, Senhor, em comunhão e tornar-nos um povo do amor, um povo capaz de amar, uma nação santa. Glórias a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, glórias a ti. Pai, venha orar por essa nação, por muitos, Senhor, que se veem, sim, divididos, confundidos, intrigados com a vida, raivosos, destituídos de sabedoria, sem saber para onde ir, confundidos, Senhor.
caídos num poço de lama, amordaçados, Senhor, sem saber o que falar, para onde ir, sentindo angústia de morte, ó Deus. Venha falar com este povo. Suplico-te-vos em nome de Jesus, venha com a graça do seu Espírito Santo falar com os teus filhos que estão perdidos. Sim, muitos estão como ovelhas sem pastor. Venha falar com teus filhos, Pai. Venha falar com tuas ovelhas, venha orar por elas, Senhor. Amados, eu não conheço a vida de cada um que está ouvindo, né, orando conosco, mas Ele sabe. Assim, eu não posso, da minha palavra aqui, falar a respeito da sua vida de forma assertiva, orar para você de forma assertiva, sem que eu não conheço nada sobre você. Mas Ele pode. É pautado, enfim, como diz Romanos 8:26, que o Espírito Santo age por gemidos inexprimíveis. Eu pedindo a graça do Espírito Santo sobre mim, pela fé que tenho, que Ele pode sim orar por você, sim, por gemidos inexpressíveis. Eu peço que o Senhor venha e ore por você, fale com você, para que sim, de forma efetiva, haja na sua vida, para que sim, a razão do amor venha na sua vida. Assim eu peço a Deus que venha falar, orar, através das palavras que eu vou proferir, nem sei o significado, mas Ele sabe e pode orar e falar com você através disso. Né, calor, Lura numul handula ka ere turich lo muhandula ganda taikatish. Megat hanuran multa ere lord morloish mikinta hada daigre loran moyenulatish. Pageret orla nagala tola nukindo anipit aitish laret mohalatak. Yegela halur nur la murga la tutishilure mihala. Kesh tishtur shwar mi pita haikelet hairet nur shmolla kanti. Tigenur lega la lule mi godu dushin mudiola. Mahanut muret muhish lutahele na tutish. Kaya ba hambi kantulitan hatish. Kesh harat mo mi hala na hala kalat oran mo hatutesh. Kesh shush mo wepin mi hagad hatalatash. Nós te adoramos, Santo Deus de Israel, porque tu és bom, compadece-te-vos dos teus filhos. Sim, e tu vens enxugar nossas lágrimas, Senhor. Propor vida a nós que estávamos mortos. Mas tu, Senhor, independente do que foi, tu és capaz de nos devolver a vida. E vida em abundância. É isso que nós cremos nas tuas promessas, ó Deus Altíssimo. Nós te adoramos porque tu és bom. Foste bom, és bom e será bom para todos sempre, Senhor. Glórias a ti, Santo Deus. Glórias a ti, Senhor. Deus abençoe a todos com Deus. Bom dia.